tem a pergunta da acreditação da extensão, né? Como que você... E aí eu queria saber um pouco da estrutura da universidade para dar conta. Eu achei super interessante, professor, essa relação que o senhor faz com as 3 universidades, e acho que o senhor está muito correto quando o senhor coloca a questão da USP como o mundo, o Unicamp como o mercado, e a Unesp a relação com a sociedade. E aí, como é que fica a questão da indissociabilidade, e como é que a gente pensa em uma estrutura de universidade que possa dar conta de uma relação muito mais equínime? Eu acho que eu ter deixado a questão da acreditação para... não tratei dela, é quase que um pouco de propósito. A gente precisa, digamos, jogar mais ingredientes nessa conversa para chegar nessa estratégia que é proposta como uma forma de valorizar um dos aspectos da missão da universidade que tem sido desvalorizado, que é uma solução que eu acho que é muito nacional. Eu só vou antecipar o que posteriormente eu retomo, que é a questão usar a norma para criar o valor, e não o contrário, você ter o valor e, posteriormente, a normatização. Esse tema da extensão, eu posso até dizer, sem muita, eu diria assim, sem me afastar muito de uma análise correta, ou pelo menos válida, é que a extensão separada não existe nas universidades de maior tradição histórica no mundo. Você vai nos Estados Unidos, o que eles chamam de extensão é realmente uma coisa muito, muito restrita. Eu nunca vi em uma universidade, assim, nos países que têm uma tradição universitária mais longa, um espaço chamado extensão. E a própria palavra extensão não é usada. E aí, entre nós, terminamos, nesse modelo de universidade, que eu acho que o sistema estadual paulista tem uma grande responsabilidade por ter sido paradigma para o resto do Brasil, temos uma estrutura que, em discurso, valoriza muito a produção original de conhecimento, na retórica, e, na prática, não tem um investimento forte, eu diria assim, um investimento fundamental, ou fundante, na produção do conhecimento para definir o que é uma universidade. Porque as universidades no Brasil são, primeiro, escolas isoladas, ou institutos, ou faculdades, aquelas de uma certa tradição imperial, né? Isso faz com que a definição do valor nas instituições seja pela profissionalização, quer dizer, pela sua missão histórica de formar pessoas para quadros, para o mercado, para o governo, e atualmente, em uma fração muito pequena, para a própria sociedade. E separando da universidade uma responsabilidade por aquilo que a gente pode, até de um modo mais idealizado, chamar de a formação da cultura. Esse era o grande argumento de Anísio Teixeira, muitos escritos de Anísio Teixeira sobre a universidade como formadora da cultura. E as grandes tradições universitárias do mundo têm essa referência. Entre nós é menos. Tanto que o termo cultura é reduzido, é empobrecido, e em muitas universidades ele é misturado com a criação artística e lançado como um subsegmento da extensão. Aí, por exemplo, tem universidades que é uma pró-reitoria de extensão e cultura. Eu estou falando de uma vizinha de vocês, né? Aí, né? E várias universidades no Brasil têm, assim, como parte da sua, digamos, da estrutura que é gerenciada por esse segmento chamado
extensão coisas que muitas vezes são da própria identidade da universidade, como, por exemplo, os museus, as orquestras sinfônicas, o coral universitário, quer dizer, coisas que muitas vezes são assim definidoras do que da identidade da universidade, e então elas são, digamos, seccionadas, separadas um pouco e lançadas para esse espaço. Aí eu terminei desenvolvendo um pouco a hipótese, né, que é uma hipótese, de que nós criamos a extensão na Universidade Brasileira como uma espécie de lugar resíduo, o que não é classificado como a principal finalidade social, que é a formação de quadros profissionais, e que, ao mesmo tempo, não pode ser nobilizado ou tornado mais nobre como a pesquisa, a produção do conhecimento. Aí vocês me perdoem a expressão, pode ser uma expressão vulgar, mas é um saco de gatos. Quer dizer, tudo que é relegado, que não se enquadra na função social orgânica e na função retórica nobre da pesquisa, é lançado como extensão. Só que, ao fazer isso, essa cesta fica povoada por coisas que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. E aí esse material que eu até compartilhei com vocês, que seria uma súmula dessas apresentações e discussões e reflexões, indica isso. Nós temos, na história do que chamamos de extensão, coisas que são muito diferentes. Por exemplo, uma consultoria é uma extensão, quer dizer, é uma atividade de relação com uma fração da sociedade, ou nesse caso com o mercado, né? Está na extensão, assim como uma ação comunitária com a população pobre, ou uma ação assistencial com uma vila remota, ou ainda a TV universitária, a rádio universitária, o coral universitário. Vejam que são coisas que não têm muito a ver umas com as outras. E vejam, algumas dessas atividades são produtoras de conhecimento. Então, você tem, na extensão, um tipo de pesquisa que ganha que recebe uma desvalorização, aí vai para a extensão. E também, na extensão, tem ensino. Então, não é ensino, pesquisa e extensão, porque muita coisa que a gente chama de extensão é ensino. Agora, é o ensino para aqueles que não ganharam lugar regulamentar na instituição, ou normatizado na instituição universitária. Então, é como se fosse o ensino para os que não estão regularmente matriculados na universidade, extensão, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista assim, objetivo, concreto, é ensino. Ao mesmo tempo, aquela pesquisa que tem uma certa dificuldade de ser reconhecida entre os que definem as regras da pesquisa, pesquisação, pesquisa-intervenção, vai para a extensão também, né? Então, essa ideia aí produz assim, consequências que são bastante complexas em relação ao que a gente chama de extensão. E aí tem só para eu conectar com o tema da indissociabilidade, né? Quando a gente diz assim, tal coisa é indissociável, há quase que uma afirmação, meio até assunção freudiana, né? De que se a gente anuncia que é indissociável, é porque tem uma separação que precisa, de algum modo, ser recuperada pela normatização. Então, na raiz, a questão da regulamentação, normatização, regulação, já está presente na própria indicação da extensão. Bom dia a todos, obrigado, professor, pela exposição. Estou aprendendo muito, né? E dentro desse aprendizado, eu quero formular minha pergunta, se aprisionando dentro da sua sistematização dos papéis da universidade, da USP, da Unicamp e da Unesp.
E como prisioneiro dessa sistematização, para a gente começar a discutir, o senhor aponta a Unesp como uma universidade criada com projetos muito mais voltados e aproximados da comunidade. Isso me fez recordar que há uns 5, 6 anos atrás, eu participei de um evento na Unicamp, uns 6 anos atrás, em que, sentando à mesa, nós informamos que nós tínhamos 2.500 projetos de extensão. A Unesp, 2.500 projetos de extensão sendo executados. 1.500 já estavam dentro da própria pró-reitoria, mais 1.000 que eram projetos que foram considerados também. Então, 2.500 projetos. Quando vem as universidades do Chile e da Argentina, eles apontam que eles têm 50, 100 projetos. É uma coisa, 50, 100 projetos. Só que na hora que a gente olha o potencial transformador desses projetos, e aí, quer dizer, mudou muito depois disso, a pró-reitoria mudou e tem um outro olhar, mas a gente não conseguiu superar isso, porque quando eu olho a transformação dessa universidade, dessa Unesp, que está distribuída em todo o estado de São Paulo, o impacto dela econômico é extremamente significativo, mas o impacto dela transformador da sociedade, do núcleo regional, é ínfimo. Ele não é, a gente olha os dados, a gente olha todas as informações, ele é muito pequeno, o seu impacto transformador. E aí, em alguns lugares, em alguns campos, inclusive, a comunidade questiona a própria existência da Unesp em determinados períodos, né? Isso me faz pensar, não só naquela divergência entre ter 2.500 projetos e 100 projetos nas universidades latino-americanas, né, de extensão, mas, sobretudo, pensar sobre o seguinte aspecto: como fazer uma extensão transformadora. É isso que me parece, porque a gente fala muito de extensão, eu faço extensão há muito tempo, né? Faço com parcerias com o prefeito, faço alguns grandes projetos, mas eu ainda vejo que não há o reconhecimento nem das autoridades municipais, baixo impacto regional, né? E, sobretudo, o baixo reconhecimento de uma comunidade que nunca entrou na universidade, às vezes nem sabe o que é a universidade e nem sabe que aquilo está sendo feito como um aspecto de transformar a sua vida. Então, a minha angústia e minha pergunta é justamente essa: como fazer uma extensão transformadora nesse cenário? Obrigado. No material que eu encaminhei, eu não sei se todo mundo teve chance de ler, pelo menos o PDF da apresentação é mais sintético, né? Nas funções da universidade, a função da transformação da sociedade, eu sugiro que é a mais recente, digamos, no elenco da história da universidade. A universidade teve, inicialmente, sua origem, uma coisa muito de proteção de uma certa cultura ameaçada, depois agrega formação de quadros, quer dizer, formação de quadros assim no sentido central e principal. No século XIX, entra a ideia da universidade de pesquisa, a Universidade Humboldtiana e tal, e no século XX, em muitos diferentes lugares do mundo, isso que você está falando, uma certa missão social da universidade como lugar de formulação da crítica social e da transformação da sociedade, né? E isso não se ajusta, assim, rigorosamente ao tripé ensino, pesquisa e extensão, apesar de a gente poder dizer que a universidade medieval reinava sobre um mar de muita ignorância, em geral. Poucas pessoas tinham acesso ao letramento, o latim era uma língua franca, mas pouca gente falava, e uma parcela imensa da população não tinha acesso a qualquer conhecimento. A universidade tinha assim, esse lugar da cultura, e alguém pode dizer, não, o mundo agora democratizou o acesso à cultura. A formação de quadros, na verdade, diversificou. A maior parte
da formação de quadros não é na estrutura das universidades, em praticamente mais nenhum país, e sim redes assim complexas e diversificadas de instituições que fazem distintos tipos de formação. E a produção do conhecimento, agora ela também começa a sair da universidade e está criando, nos vários cenários do mundo, uma preocupação, quer dizer, grandes centros de produção de ciência e tecnologia passam a ter um distanciamento até das universidades. Agora, essa questão da transformação social e da responsabilidade por uma crítica da cultura, da sociedade, está na universidade, mas com cada vez mais, eu diria assim, uma certa dificuldade de validação. Eu vejo o exemplo do Brasil, um exemplo claro disso, porque a universidade pública está sob ataque, um ataque assim, declarado, né? Já foi declarado oficialmente ser indesejável para um tipo de sociedade que alguns grupos políticos estão, digamos, considerando que seria seu foco de atuação. E isso tem trazido para a universidade assim, um certo incômodo em lidar com suas responsabilidades, porque, de fato, são instituições que têm um custo social muito alto e realizam coisas que são, por definição, muito caras e que não podem ser avaliadas assim com um imediatismo de investimento-resultado, de custo-benefício. Se fizer dessa maneira, a lógica que nos rege não sobrevive a uma análise pragmática dessa natureza, né? E isso não quer dizer que uma análise pragmática dessa natureza seja correta. Ao contrário, você pode dizer que é isso que distingue digamos, a barbárie da civilização, para pegar de uma formulação muito ampla e muito geral. Aí, o que temos, e eu acho que é uma discussão super importante, o quanto nós somos capazes de realizar essa crítica social e essa transformação que nós mesmos assumimos que é fundamental, que é essencial, é crucial que façamos. Por quê? Porque eu acho, aí eu já estou entrando numa interpretação própria, eu acho que tem elementos de metodologia que nós não dominamos. Aí, por exemplo, a gente fala muito em integração nos territórios, né? Você chegar... Bom, primeiro, o conceito de território é de uma riqueza imensa. A nossa capacidade de compreender um território e identificar necessidades e demandas da população desse território, a organicidade das redes de poder, das atividades econômicas, para nos apresentarmos a esse território como produtores de não somente discursos, mas também de práticas que sejam relevantes para esse território, não é simples. Não é simples. E não adianta muito a gente chegar com pautas que são assim muito lógicas, muito sensatas, muito racionais, porque a lógica, a sensatez, a racionalidade é muito dependente de contexto. E as nossas universidades, elas se organizam muito longe do contexto da realidade. Daí que a gente tem muitas vezes uma concepção da extensão como atividades extramuros. Isso está no texto do Paulo Freire, né, que é uma crítica, na minha opinião, uma desconstrução assim
total da ideia de extensão e que, curiosamente, os militantes da extensão leem o texto do Paulo Freire, citam o texto do Paulo Freire, eu fico realmente impressionado como não tem a compreensão do que é que o Paulo Freire está fazendo ali, do que está dizendo, né? Então, essa é uma questão, viu, Cláudio, que eu acho que merece assim, a gente sentar, refletir, pensar, muita gente, para trabalhar mais os temas do método para isso. E, sim, só mais uma observação nessa fase ainda, é que o que a gente chama, em geral, de comunidade, sociedade, território, a gente produz uma idealização desses entes de maneira que imaginamos que são, talvez, passivos, receptivos, eles terão, de algum modo, eu estou estendendo justamente o argumento de Paulo Freire, né? É que, de algum modo, eles devem, assim, nos receber de braços abertos, porque a gente está levando uma boa nova, uma coisa importante, bela e tal, e quando chega nessa realidade, não encontramos essa recepção. E aí, muitas vezes, a gente fica até, indignados, mas como? Estamos trazendo a racionalidade, estamos trazendo a ciência, estamos trazendo a tecnologia, o desenvolvimento, agora estamos trazendo a sustentabilidade, e, de repente, descobrimos que não é bem isso que está sendo buscado da instituição. E aí tem um outro elemento que eu acho que a gente deve também até separar para uma certa discussão, o quanto isso é feito abrindo a via inversa como potencial. Quer dizer, a universidade se apresenta à sociedade, mas a sociedade não está dentro da universidade. Ela se apresenta como um ente separado, né? Um ente que tem campos, que tem limites, tem muros, tem regras próprias e tal, e que na sua governança, na sua construção institucional, não tem espaço para a reciprocidade de participação da comunidade. E eu acho que esse é um tema que eu fico um pouco assim insistente nesse tema, porque não é uma questão de mera representação. Eu fui reitor da Federal da Bahia, um conselho de 60 membros, conselho universitário. Tinha representação da comunidade, 3 membros. Um conselho de curadores. Não tinha ninguém de fora do conselho de curadores. O conselho de curadores era interno da instituição. Na Federal do Sul da Bahia, uma das coisas que a gente buscou com mais força foi abrir um espaço de participação real da representação da sociedade do território que a universidade estava nos processos de governança. Aí é claro que o meu mandato foi encurtado em função disso, né? Por quê? Porque participação real significa, inclusive, trazermos o 4º segmento da comunidade universitária, que está ausente. Eu sei que as melhores universidades do Brasil não têm esse 4º segmento. E, aliás, nenhuma universidade do Brasil. E o segmento é a representação das comunidades, da sociedade do território, ou dos territórios em que a instituição está. E parte do projeto que a gente buscou implantar na Federal do Sul da Bahia envolvia, inclusive, que na escolha de dirigentes em todos os níveis, participação representativa das comunidades, dos segmentos. Fizemos um fórum social na região para isso, criamos um conselho estratégico social, que, pelo estatuto da instituição, teria, inclusive, papel na escolha do reitor, dos dirigentes, dos diretores de unidades, até conselhos, inclusive, conselhos de participação nos cursos, nas coordenações de cursos. Quer dizer, uma forma ainda muito para se testar, né?
E isso eu acho que não é ainda reconhecido na própria cultura universitária como, digamos, superadora disso que, às vezes, aparece como uma certa necessidade extensionista, mas que, na prática, seria a criação da organicidade da articulação da universidade com seus interlocutores, aí, nesse caso, no sentido mais de fundamento da própria instituição. Mas eu falei muito sobre isso, porque essa eu creio que seja talvez a questão mais crucial e de mais difícil compreensão na própria universidade no Brasil. Bom, não querendo puxar a sardinha, mas puxando um pouquinho só. Voltando à questão da extensão, tomei algumas anotações aqui. A extensão como lugar resíduo, saco de gatos, formação de cultura, onde, em muitos casos, a cultura acaba sendo uma equivalência ao entretenimento, né? Então, a pergunta, e voltando um pouquinho ao slide número 22, que fiquei muito feliz de ver a questão da terceira geração com a criação artística com um monte de interrogação e exclamação. Então, a pergunta um pouquinho nesse lado, para a gente ter a transformação da criação artística para a comunidade, aí a gente já tem aí um problema, que é o preconceito que a própria sociedade tem contra esse tipo de atividade. A ideia de que aspas, arte não alimenta, permeia todas as sociedades do mundo ocidental, algumas mais têm lidado melhor com essa questão, outros menos, que é o caso nosso, que a primeira coisa que é atacada é sempre essas atividades artísticas, né? Claro que aí a questão é como fazer interface, certo? Porque o que acontece nós temos essa ideia de que a gente quer levar a universidade para fora e a gente quer ter a universidade, a sociedade para dentro. Mas aí o que a gente tradicionalmente faz? Nós montamos os nossos grupos artísticos, sim, e a gente fala, olha, nós estamos promovendo a cultura, mas que cultura é essa? Não é necessariamente nem a cultura que a sociedade curte, né? Eu vejo na Barra Funda que a gente tem muita escola de samba, né? E nós somos uma escola de, eu puxo a sardinha do meu lado, a música erudita, né? Então, acho que essa questão, assim, nossa comunidade, pelo menos, foge muito dessa questão de que nós somos entretenimento, né? Nós temos muito desgosto quando o exemplo que aconteceu no passado não muito distante, uma professora de música no conselho de pós-graduação numa universidade de fora, foi perguntado se ela ia tocar o piano no intervalo, né? Aí, um pouquinho essa questão, como a gente sair da cultura sendo a cereja do bolo e ser o desenvolvimento da cultura mesmo propriamente dito e colocar as nossas atividades nesse contexto. Sei que é uma pergunta difícil, mas se tem alguma consideração a respeito disso. Tá. Não, primeiro eu queria até esclarecer um pouco mais aquela minha referência. E é uma referência quase como um exemplo do que terminou sendo essa extensão do conceito de extensão na universidade brasileira, onde atividades que são, assim, muitas delas produtoras de conhecimento muito original, ou atividades que resultam em criação, né? Mas fica como um subcapítulo de um capítulo que já é segregado ou discriminado, que é o capítulo extensão. E eu até dei o exemplo de tem lugares que a pró-reitoria é de extensão e cultura, ou de cultura e extensão. E aí eu até fiz esse contraste com na origem das universidades, as instituições que chamam universidades no mundo,
essa promoção da cultura era fundamental, foram instituições inventadas para isso. É claro que você pode perguntar que cultura era cultura judaico-cristã, basicamente católica romana, numa realidade histórica que tinha do norte os vikings, do oeste o desconhecido, no leste os tártaros, no sul o islã, e aí essa cultura estava ameaçada. Então criou uma rede de instituições que tiveram essa finalidade. Para isso ser reduzido hoje a um do segmento marginalizado da instituição, então foi por isso que eu dei aqueles destaques e interrogações e exclamações ali, né? Adorei, isso mesmo. Pois bem, mas o que você está trazendo, eu acho até que extrapola a minha capacidade até de analisar, porque diferentes tradições universitárias incorporam as artes de maneira muito diferente. Por exemplo, na Alemanha, as artes não estão nas universidades, na rede tradicional. Eles têm universidades das artes. São poucas, mas são universidades das artes, né? O sistema francês é dos conservatórios. Os conservatórios não estão nas universidades. Eu tenho um amigo que é um super maestro, também um super pianista, faz um trabalho social maravilhoso aqui, da Neo-Gibá, que é um conjunto de orquestras juvenis de formação, é uma coisa maravilhosa. Ele é professor na Suíça. Ele não precisou nem ter uma graduação formal para ser professor, porque no sistema dos conservatórios são aqueles concursos sucessivos que fazem com que os sujeitos tenham uma carreira como compositor, como instrumentista, como regente, e isso é totalmente fora do sistema que a gente conhece de universidade. Já nos Estados Unidos, na América do Norte em geral, você tem doutorado em flauta, aí, doutorado em oboé, e a universidade incorpora isso, só que não abre um espaço segregado para isso. É parte da estrutura da universidade. E daí que, em especial nos territórios, as universidades, nessas realidades, elas são representativas disso que a gente pode dizer é uma cultura erudita, mas elas são representativas, né? Eu acho que nos países do hemisfério sul, isso que você está falando, aparece e a gente toma isso como um elemento até de um certo desconhecimento ou afastamento. E aí a questão, eu acho que é extremamente crucial para ser discutida. Será que a universidade aqui vai ser representativa da cultura erudita, mas cultura erudita de quem? Dos colonizadores, do eurocentrismo, daquilo que era música popular no século XVIII, XIX, da ópera, que era de outra realidade. Então, tem uma discussão que eu acho que cabe muito, e em especial em país com, nesse caso, não somente uma diversidade, mas uma absurda desigualdade, até no sentido de integração de populações originárias, né? Eu sei que o genocídio já se processou bastante, mas ainda temos uma representatividade da diversidade cultural da história brasileira que está sendo destruído, né? E as universidades têm, assim, em alguns momentos, uma relação mais do antropólogo vendo os últimos moicanos, né? E eu não sei, eu acho que essa discussão é muito séria e precisa ser feita. E não, esse é meu ponto, ela não pode ser relegada a esse capítulo da extensão. É uma discussão estratégica em todo o campo, inclusive, e principalmente,
no que a Unesp tem, assim, como quase que um distintivo, que é essa atuação na formação de professores, esse investimento forte na área de educação, né? Mas aí vem a questão, educação para quê? Para quem? Com que finalidade? Com que objetivo? Que política tem essa educação? E acho que tem a ver com essa discussão que você levanta, e que as artes, eu estou usando artes no plural, as artes têm um papel central, né? Obrigada. Só um comentário. Nós, dentro do próprio Instituto de Artes, nós temos esse complexo de não saber quem somos. Então, é justamente uma coisa boa da gente refletir entre nós mesmos. Assim, nós estamos educando quem para quê, né? E aí nós temos essa questão. Mas realmente a gente toda essa questão da cultura e das artes é uma complexidade muito grande que a gente precisa abraçar. Eu agradeço muito a resposta. Muito obrigado, professor. Sus palabras me levaron a reflexionar sobre cosas que eu no conheço en realidad. E eu gostaria, entre outras coisas, que falasse um pouco mais depois do Conselho Estratégico Social. Não sei se eu entendi bem, mas me pareceu uma ideia muito motivadora, muito interessante. Mas eu queria, sobre duas coisas, fazer, não sei se duas perguntas, vou tentar agrupar. Por um lado, a questão das redes acadêmicas, ou a rede intelectual, enfim, não sei, e a questão da socioterritorialidade. Por un lado, me da impresión, esa es mi idea, ¿sí?, que a universidad es un proyecto extensional, es decir, una demanda social, una demanda do Estado, una demanda que es respondida por la universidad. La universidad es una creación extensional por una necesidad de la sociedad para formar cuadros, tanto cuadros para el mercado, cuanto cuadros para su propia reproducción. Mas en esa construcción de esa universidad también se cría un territorio no geográfico, sino un socioterritorio, digamos, con sus condiciones lingüísticas, conceptuales, de referencias, en fin, ciertas identificaciones de los que somos los académicos, que muy embora compartilhamos a geografía con la sociedad, somos socioterritorios diferentes. Es decir, construimos aquelas paredes que custa después derrubar, ainda que teníamos muchas buenas intenciones de nos aproximar, custa porque nos ven como otro, como de otro territorio, como extranjero en la propia geografía. Mas, por otro lado, estas universidades paulistas a que el señor se refirió, fundamentalmente a USP, mas todas las otras también, formaron cuadros para aquellas universidades que cubren o Brasil, es decir, aquella unidad federal de reflexión más o menos fraguada en los fornos de las universidades paulistas, más que después, estas universidades, a USP y Unicamp, pierden el contacto con ellas. Es decir, no hay una creación de redes. Es decir, cuando pensamos en internacionalización, lo primero que pensamos es en universidades fuera del país y no pensamos en esa construcción, en una reflexión, porque aquellos académicos formados en San Pablo que fueron para esos estados continuaron pensando fuera de la caixinha da USP y criando ciencia que no se comunica con San Pablo. Es decir, entonces, quería hacer su reflexión sobre esto, es decir, cómo recuperar esa red intelectual y la riqueza de esa red intelectual de la federación, y por otro lado, cómo quebrar, no sé si quebrar, más cómo crear las pontes entre esas socioterritorialidades que conviven en el mismo campo geográfico. Muitíssimo obrigado, professor. Vou tentar lhe responder em dois blocos. O primeiro, eu acho muito rica
essa redefinição do território como socioterritorialidade, não somente geográfico, apesar da origem estar numa formulação geográfica. Mas eu diria que é muito mais correta, porque a rede de universidades elas têm uma certa escala de prestígio que resulta muito em uma hierarquização de que segmentos da sociedade ela serve. E aí, algumas instituições, e isso é muito, muito especial, na verdade, não é nem da universidade, no Brasil chega a ser da faculdade, dentro da universidade. E aí você tem uma hierarquia interna que faz com que certos tipos de formação sejam mais ou menos valorizados. É claro que tudo isso é articulado de um modo complexo. Mas eu diria que, nesse momento, e a pandemia está sendo responsável até por acelerar esse processo, essa socioterritorialidade está sendo substituída, ou melhor, complementada, por uma outra socioterritorialidade que é intermediada pelas tecnologias de conectividade. Isso faz com que o que eram relações primárias nos territórios definidos geograficamente, mas definidos culturalmente, sucedidos pela territorialidade de relações de poder e contratuais relações econômicas. Agora tem, além disso, uma outra via de construção dessa territorialidade, que ela não tem referência, ela tem referência social, mas não geográfica. E essa referência social é mediada por mais elementos de produção de desigualdades, que é o acesso maior ou menor a esse mundo virtual, que é um mundo que está constituído nesse momento, fundamentalmente e primeiramente na economia. Na economia, o mundo já é virtual. O mundo já é virtual. A troca do dinheiro, papel, não é mais um elemento de construção, de produção de uma relação entre os sujeitos, né? Isso afeta realmente todos os cenários dessa questão. Aí vem uma coisa que é possível que seja... antes de eu prosseguir, deixa eu só dizer uma coisa. Está na moda falar da pós-pandemia, não é isso? Está todo mundo preocupado, o que vem, assim como se fosse assim, um pensamento obsessivo. O que acontecerá na pós-pandemia? Estaremos todos de volta a que mundo? A outro mundo. Pois bem, aí fecha esse parênteses. Incorporando digamos, essa questão, alguns sujeitos, alguns pensadores, estão imaginando que um certo retorno ao local acontecerá, até mesmo pela própria explosão das macro-relações, né? Eu estou assim, acompanhando, tentando até fazer algum sentido de muitas dessas formulações sobre a pós-pandemia. E aí vem um tema, que universidade vai emergir desse momento, né? Eu acho que valeria, não sei se o Marcelo toparia fazer, valeria um outro colóquio, uma outra discussão sobre que universidade vai emergir da pós-pandemia. Talvez até uma discussão até mais ampla do que a gente está buscando fazer. Então, esse foi o meu primeiro bloco. O segundo bloco, você solicita que eu diga alguma coisa sobre o Conselho Estratégico Social, que a gente implantou na Universidade Federal do Sul da Bahia. Essa universidade foi a última da fase Lula-Dilma. Ela foi implantada no território do sul da Bahia, basicamente uma área que não tinha cobertura de educação
superior federal era zero, não tinha nada, e eu fui nomeado reitor pro tempore para a implantação da instituição, né? E a gente fez um trabalho, um ano, meio que concebendo o modelo de universidade, mas usando uma metodologia diferente. Muitas audiências públicas e escuta nos diferentes territórios, né? E deu para identificar, fazer uma certa cartografia dos movimentos sociais e dos grupos sociais significantes para aquele território. Isso permitiu uma certa mobilização, que foi uma mobilização meio, a expressão em inglês, mas é isso, bottom-up, né? Foi de baixo para cima, onde o próprio desenho curricular buscou atender especificidades dos diferenciais internos a esse próprio território, né? Aí, por exemplo, os cursos de saúde foram concentrados num lugar do território que não tinha nenhuma formação no raio de 500 quilômetros, por causa disso. Apesar que todos os municípios queriam ter o curso de medicina, todo município, o curso de medicina tem que ser aqui, né? Aí. E uma das coisas que a gente aprendeu nesse processo é que havia a possibilidade de dialogar diretamente com os segmentos e os movimentos sociais. E aí planejamos lançar a universidade com um fórum social. E aí fizemos um fórum social, cada um dos 3 campi fizemos preparatórias. Nessas preparatórias se elegeram representantes dos movimentos numa proporção bastante, eu diria assim, bastante representativa. Quer dizer, cada segmento social que conseguia ter tantos participantes elegiam um certo número de representantes. Aí, é claro que isso produziu uma demanda grande e tínhamos mapeados 13 segmentos sociais e terminaram 17, porque, por exemplo, os artistas de rua compareceram ao fórum, se organizaram, e aí elegeram um representante para o que seria o Fórum Geral. Aí. Esse Fórum Geral foi realizado em 2015, ano de 2015, e nesse Fórum Geral se elegeu o Conselho Estratégico Social, que era composto, não sei se ainda por 17 membros, em que o reitor da universidade é um dos, mas ali estavam também o representante dos sindicatos rurais, representante das casas de comércio da região, tem várias associações comerciais, representantes do movimento dos sem terra, dos estudantes secundaristas que pretenderiam entrar na universidade, dos professores e professoras do ensino básico, e cada um desses foi eleito por seus, dos indígenas, dos Pataxó, as 4 etnias que estão lá, escolheram representantes, dos quilombolas, que tem bastante também na região. Aí a gente fez esse conselho com 17 membros, e aí a primeira reunião desse conselho, como tinha mais segmentos sociais do que cadeiras para representar, fizemos um pacto de que o conselho se reuniria com os titulares e os suplentes. E aí o conselho passou a ter 34 membros, porque os suplentes iam para as reuniões e tal. E foi realmente um processo. Esse conselho, no Estatuto da Universidade, os PDIs da universidade devem ser submetidos ao Conselho Estratégico Social, para verificar se a missão que a universidade está se propondo tem ressonância com as demandas e necessidades dos territórios, não só geograficamente, mas também socialmente definidos, né? Tinha uma questão que o professor Ortigaz fez um comentário, na verdade, ele fez um comentário se os ODS poderiam ser considerados um elemento articulador, né, das várias áreas, né, dentro da universidade. Não sei se tem algum comentário sobre isso.
Essa questão dos ODS, a gente, inclusive, tem uma discussão lá no Instituto de Estudos Avançados, né, que uma das cátedras que organizaram lá colocou os ODS como foco, e, em especial, os temas da educação relacionados. E aí eu contribuí um pouco e tal. Mas eu acho que os ODS chegaram num certo momento da história mundial que tem eu diria assim, eles chegaram numa certa maré contrária, que foi toda esse abandono do multilateralismo, principalmente na última década, né? E que a ascensão de Trump, da política, da nova política externa norte-americana, chegando a esse ponto criminoso de retirar o financiamento justamente da Organização Mundial da Saúde, isso não é nem a falência do multilateralismo, é que o multilateralismo agora é alvo, né? Então, alguns desses objetivos foram concertação, pactuação entre os diferentes organismos multilaterais para buscar uma agenda comum, uma pauta comum. E essa pauta ser simples o suficiente para trazer a possibilidade de que os investimentos, e investimentos, novamente, multilaterais, seriam capazes de ter métricas de acompanhamento. E todo acompanhamento exige avaliação e uma certa cobrança, né? O problema é que, ao fazer isso, os países participando de muitos desses acordos na verdade, pela defesa da vida no planeta, né? Vários desses acordos foram sendo denunciados por alguns dos atores internacionais que, no caso, representam muito, eu diria assim, a versão globalizada do capitalismo predatório, né? Que é aquele que vai buscar extrair o máximo dos recursos e dos sujeitos para uma certa autorreprodução de um modelo que, claro, eu acho que nós todos vamos concordar que é um modelo suicida. É um modelo que está pouco se lixando para a crise climática, está pouco se lixando para a crise humanitária dos refugiados, para a paz no planeta e agora para a saúde do planeta, né? Então, eu acho que as universidades poderiam, mas aí eu acho que é um pouco leite derramado, porque eu ia dizer, as universidades poderiam se assenhorar mais desses objetivos e usar suas redes internacionais para reforçar esses objetivos, criando um certo multilateralismo acadêmico. Esse, aliás, é o tema defendido em um texto que eu compartilhei com o ex-reitor da Universidade de Coimbra, o Fernando Seabra Santos, que se chama A Quarta Missão da Universidade, que é recuperar a missão diplomática que a universidade teve no passado. Final da Idade Média, as universidades eram os lugares em que os pactos que acabavam as guerras eram realizados nas universidades, né? E mesmo na Universidade Clássica, aí já pós o Renascimento, muitas dos conflitos eram superados pela convivência de intelectuais, de escolas que eram capazes de produzir uma diplomacia. Aliás, pouca gente sabe, ou pelo menos a referência é reduzida, o Wilhelm von Humboldt, que é considerado o patrono da Universidade Moderna, ele foi muito mais um diplomata do que um educador. E a gente, claro, lembra dele como educador, porque criou a Universidade Humboldtiana, esse supermodelo que produziu um efeito sobre a humanidade ainda a se
a se avaliar, só que ele foi o negociador da nova Europa após a derrota de Napoleão. Ele era embaixador no Vaticano, morava em Roma, quando foi chamado para organizar o sistema de educação da Prússia. Inclusive, a mulher dele nem se mudou, ficou com os filhos em Roma, né? E as cartas entre os dois é uma coisa muito interessante, porque ela era uma intelectual refinadíssima, né? Pois bem, esse aspecto do papel das universidades, das redes universitárias, melhor dizendo, na construção de um multilateralismo é histórico. Só que o multilateralismo está em questão hoje em dia, né? Essa coisa criminosa do bloqueio à Venezuela por 4 países que sistematicamente se retiram das reuniões quando começa a falar o representante ou a representante da Venezuela, é uma coisa de grosseria, que nem na história da diplomacia, mesmo durante as guerras, a regra nesse caso, da relação civilizada entre diplomatas existia. Acabou isso, né? Então, é uma pena, porque eu acho que foi talvez... Eu tenho esperança que tenha uma reversão, porque esses elementos são muito pendulares, né? Mas o esforço dos objetivos, inicialmente objetivos do milênio, depois objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive foi uma das poucas oportunidades em que todo o multilateralismo econômico se aliou ao multilateralismo político. E, no nosso caso específico, a pandemia reativou o multilateralismo na saúde, né? E está sendo agredido, eu acho que está sendo sabotado, está sendo solapado, e o nosso país, infelizmente, é um das pontas de lança nesse processo que é terrível. E na pandemia, até para convergir os dois assuntos que eu estou nesse momento muito dedicado, eu acho que a pandemia é possível que seja uma oportunidade, sejamos otimistas, de recuperar algumas dessas trajetórias que já estavam muito avançadas, em especial em relação a algumas pautas comuns no mundo, como, por exemplo, erradicação da fome, redução de desigualdades, melhoria da qualidade de vida, a educação universalizada, regras de compartilhamento de recursos naturais, e tudo isso que eu acho que era, e eu espero que volte a ser uma pauta prioritária na relação entre os países, né? Bem, bom dia, professor. É um prazer estar mais uma vez contigo, ouvindo e sempre aprendendo. Eu acho que a experiência da Universidade Federal do Sul da Bahia mereceria um dia um debate só para a gente compreender um pouco mais o que foi esse processo, né? Eu recordo ter, em algumas vezes, conversado com Marcelo Carboni sobre a necessidade da gente copiar alguma daquelas coisas. Eu achei, por exemplo, o Fórum Social extraordinário. Eu achei uma das experiências mais fantásticas que eu pude acompanhar. Tinha muitos amigos meus lá contratados como docente, alguns meninos envolvidos na graduação, mas acho que é uma experiência que a gente precisa conversar mais, discutir mais. E por que isso, né? Amanhã é o 13 de maio e é o Dia Nacional da Denúncia do Racismo. Nós vamos fazer um debate sobre a questão do racismo científico. Quero trazer esse tema porque, inclusive, a escola na qual o senhor se formou, a Faculdade de Medicina de Salvador, teve um papel importante na construção dessa ideia do chamado racismo científico. E teve um papel importante, Nina Rodrigues teve um papel importante, assim como João Batista de Lacerda, no Rio de Janeiro, Renato Kell, no Rio de Janeiro, um papel importante na formação disso. E a universidade, o ensino superior naquele momento, surgiu para formar quadros dirigentes para o Estado, para um mercado emergente, fundamentalmente rentista, e para uma sociedade que começava a se desabroçar como uma sociedade civil pós-regime escravocrata. Às vezes eu tenho a impressão que nós procuramos na universidade discutir e pensar as suas dimensões
sem considerar esse entorno que moldou esse sistema. Né? Eu fico imaginando, será que é possível a gente rever radicalmente a dimensão do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, sem considerar que nós inventamos uma das mais cruéis sociedades, onde o racismo estrutural está em todas as dimensões e contaminou todas as dimensões da universidade? A fase final do debate da Universidade Federal da Bahia, do sul da Bahia, na minha opinião, expôs isso. Eu vi a fala de alguns docentes, assim, eu fiquei assustado. Né? Os esforços de tentar fazer essa ecologia de saberes, a forma com que alguns professores falavam sobre os membros desse conselho, foi assim uma coisa, para mim, assustadora. Então, não me parece possível reformarmos a universidade dentro da necessidade que o país exige, se a gente não fizer uma crítica profunda a esse modelo que criou uma estrutura que é patriarcal, que é profundamente capitalista e que é profundamente supremacista branco. Eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso. Juarez, eu acho que tivemos assim um momento de muito otimismo no processo, em especial quando estávamos na fase de construção, primeiro conceitual, depois construção institucional, e as primeiras etapas de implantação da instituição. Eu confesso que estávamos advertidos para tudo isso que você está falando, pelo fato da nossa experiência, que foi uma experiência também muito rica e que aprendemos muito, de justamente trazer algumas dessas inovações e superações na Universidade Federal da Bahia. Quando eu fui reitor, de 2002 a 2010, até porque, sendo, você menciona, né, a Faculdade de Medicina é a mais antiga instituição de educação superior do Brasil, de 1808, né? E de fato, um dos lugares que a gente pode dizer assim, pode ser o símbolo dessa estrutura de educação terciária mais segregadora, claro, do ponto de vista do racismo estrutural, mas também de todas as discriminações estruturais possíveis, né? Também contra pobre, contra mulheres. Então, tem toda essa coisa que eu acho que não é nem a instituição universitária, mas ela ser representativa, orgânica da sociedade. Dessa sociedade que temos. Né? Pois bem, lá no sul da Bahia, então, tínhamos não estávamos inocentes disso tudo, né? Até porque o sul da Bahia é um território que é meio microcosmos da Bahia como um todo e também é microcosmos do Brasil como um todo. É um dos lugares, dos poucos lugares na Bahia que você tem de quilombos a aldeias indígenas. Tem uma parte industrial, uma parte de turismo, tem pecuária e celulose, tem cultura de cacau e frutas. Então, o mar também. Tal. Então, essa diversidade é uma diversidade da sociedade e do território nacional. Então, a gente não estava inocente nisso. Onde é que buscamos, digamos, garantir algum grau de sucesso no experimento? Na seleção de sujeitos. Então, buscamos selecionar os professores com uma série de critérios que pensávamos que seriam suficientes para, digamos, trazer sujeitos comprometidos com a proposta. Conseguimos, de fato, trazer sujeitos comprometidos com a proposta, mas não em volume suficiente para representar essa maioria, a maioria mínima que a democracia, o elemento democrático quantitativo, expressa como condução da instituição. Eu estava tão, digamos, imbuído em, de algum modo,
digamos, não imunizar, mas pelo menos reduzir o efeito do que a gente sabia, que era um perfil do professorado, eu achava que trazer mais alunos do território, quer dizer, criar um sistema que, desde o início, territorializasse o acesso à instituição, aí a gente criou uma rede de colégios universitários com uma integração muito direta com a universidade, mas colégios universitários não como escolas de aplicação ou escolas experimentais, mas sim descentralizar o acesso à universidade na rede de escolas do ensino médio da rede pública, né? Aí ampliamos a territorialização, conseguimos ter, por exemplo, uma universidade que mais de 80% dos alunos são da região, né? Aí eu achava, bom, isso vai fazer com que a própria dinâmica da sociedade seja capaz de se contrapor a um elitismo, um isolacionismo possível, e mesmo racismo do corpo docente majoritário, que é representativo de um certo segmento da sociedade, etc. e tal. E a terceira via que a gente buscou foi essa integração, inclusive na governança, com as populações da região mais representativas, não só daquelas, quer dizer, de uma certa elite regional, mas também de segmentos e movimentos sociais. Eu achava que tínhamos uma boa chance de avançar, mas como você mesmo já antecipou aí, as dificuldades foram muito grandes, até porque a política universitária ela tem peculiaridades muito próprias e temos uma prevalência de relações que não são relações políticas no sentido de militância e pertencimento ideológico, e muito em relação à construção de regras e laços de parentesco, de convivência. Isso é muito forte na política universitária, faz com que a política universitária seja, ao mesmo tempo, societal e comunitária e familiar, né? E isso produz uma série de vínculos, pactos, alianças, que tem um inconsciente institucional muito fértil. E eu confesso que nosso grupo não teve a capacidade política de sobreviver à reação em relação às propostas que estavam sendo postas. E as notícias recentes que eu tenho, infelizmente, não são boas. Uma série de recuos e muitas coisas que a gente tinha, inclusive, avançado. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Depois que eu saí, o Conselho Estratégico Social nunca se reuniu, nunca mais se reuniu. O Fórum Social segundo, que seria para ter sido feito no ano passado, não foi feito e já está esquecido, né? A rede de colégios universitários, que era para ter uma ampliação até cobrir todo o território, parou nos 8 colégios universitários que tínhamos implantado, né? É claro que tem um grupo que continua militante, continua comprometido, e esse grupo eu tenho tentado agora reagrupar, né? E até se vocês quiserem avançar nessa direção, eu acho que pode ser uma coisa boa a gente reunir, até num evento virtual como esse, né? Esse time, que eles estão muito aguerridos, muito, assim, energizados na manutenção, ou pelo menos na preservação de algumas das conquistas que a gente teve, né? Desculpa, mas é muito bom ouvi-lo, professor, e tendo a oportunidade, aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Voltando à questão das 3 estaduais paulistas, e aí você aponta, você observa, né, no seu feeling, que a Unesp acaba tendo um papel importante na perspectiva da extensão, né? E aí eu fico me perguntando como é que poderia ser, e eu não vejo isso uma coisa ruim, mas eu também penso que a gente tem que fazer
outras interfaces interessantes, a extensão também teria um papel fundamental. Então, não estou querendo que a gente tem que ser igual às outras, muito pelo contrário, acho que a gente tem que ter uma identidade própria, mas eu percebo que a gente a gente acaba sendo sempre esmagada por elas, né? Então, eu queria que você nos comentasse um pouco dessa perspectiva de como é que você vê isso, como é que a gente pode ter um processo de libertação de uma identidade que nos caracteriza, sem que a gente deixe de ser universidade de fato, né? E uma coisa que você comentou, eu achei fantástico todo o trabalho que você fez na reitoria, quando você esteve à frente. E você tem uma estrutura de universidade, você quebrou estruturas universitárias bastante significativas, até mesmo na perspectiva dessas pró-reitorias. Se desse tempo, gostaria que você tentasse trazer um pouco, como é que você pensa que esta universidade, com essa vanguarda a qual você propõe, essa estrutura da Unesp poderia ser pensada? Obrigada. Podemos até provocar, Omar, já convidar a sua provocação de que a universidade vai emergir, né? Eu acho que a pergunta da Maria Antônia também vai nesse sentido, já fica o convite para um próximo debate sobre isso. Obrigado. Tá bom, tá bom. Eu não vou ter nenhum outro lugar para ir, né? Fisicamente, pelo menos. Né? Então, eu estou muito ativo na Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A gente criou uma ágora. Então, toda tarde, de 15 horas até às 18, a gente tem atividades, aí eu estou preso por aí. E o próprio IEA, eu estou assumindo uma cátedra no IEA, que é a Cátedra de Educação Básica, né? E aí já vai me ocupar razoavelmente, mas vamos conversando aí. Como eu mencionei esse grupo, aliás, hoje à noite a gente vai fazer uma reunião virtual. Nós somos 11 que continuam na UFSB, alguns, outros já se distribuíram pelas instituições, e na cátedra eu estou levando à frente lá um trabalho de cooperação técnica da própria cátedra com aqui o Estado da Bahia, e a instituição que está mais no foco desse trabalho é aquela que foi implantada muito à semelhança da Unesp, né, que é a UNEB, né, a Universidade do Estado da Bahia, também com essa cobertura territorial ampla que vocês têm, um investimento muito grande em formação de professores e tal. Só que a UNEB tem uma formação muito clássica, e clássica no sentido assim, convencional, não é clássica no sentido histórico, não. E esse projeto que eu estou engajado é o projeto de buscar ampliar algo que foi uma solução que na Federal do Sul da Bahia foi muito interessante e que foi o que despertou a atenção aí da Unesp naquela relação com Araraquara que eu mencionei. É que as licenciaturas na Federal do Sul da Bahia, elas não são disciplinares, elas são licenciaturas interdisciplinares. Não existe nenhuma licenciatura por campo restrito de conhecimento. Elas são as 4 grandes áreas do Enem, mais artes e suas tecnologias, que o Enem joga as artes nos códigos e linguagens, né? Linguagens e códigos. E eles ficam dizendo que arte é linguagem. Qualquer artista vai se ofender com essa redução das artes à linguagem. Então, esse grupo, eu estou reagrupando, desculpem aí a redundância, né? Para trabalhar na cátedra uma espécie de força-tarefa para desenhar ou redesenhar projetos de formação interdisciplinar de docentes, para resolver, ou pelo menos produzir soluções ou protótipos para algo que é talvez o grande gargalo, o grande impasse na educação básica no Brasil, que é aquela passagem do fundamental para o ensino médio, que é onde tem a maior evasão, tem a maior perda, e onde tem uma transição entre um modo de organizar a educação em áreas, temas, problemas, para a disciplina. Aí, quando os meninos passam do ensino fundamental para o ensino médio, aí toda
todo o boxing, o encaixotamento, a palavra correta é essa, acontece aí, né? Então, a gente teve uma experiência muito interessante lá no sul da Bahia, de propiciar que os alunos entrassem na universidade sem definir qual a área de conhecimento eles iriam. Eles entravam na universidade. Aí, no prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, podendo mudar várias vezes, as escolhas podem ser feitas, né? Então, é uma das coisas que eu acho que estão tentando mudar nesse momento, porque talvez a principal diferença do sistema universitário brasileiro para o sistema universitário dos países com tradição histórica maior é exatamente o fato de que, no Brasil, todo mundo entra na carreira, na escola, no instituto, na faculdade, que são escolhidos antes de entrar na universidade. E, uma vez entrou, mudar é dificílimo, porque aquela posição foi definida pela escolha prévia. E no mundo inteiro não é assim. E eu não sei como é que isso ainda essa ficha não cai em geral aqui. De modo que temos, no Brasil, um sistema em que a universidade é irrelevante, quer dizer, um sistema institucional que a universidade é irrelevante. O que é relevante é a escola, é o instituto, é a faculdade, né, que permite uma segregação para a escolha da carreira de docência que é absurda e faz com que os estudantes que vão para a docência são uma espécie de resíduo das escolhas, né? E isso é terrível não só para a questão da valorização da carreira, mas também é terrível para a qualidade da formação na carreira, né? E isso é uma espécie de ciclo vicioso que ninguém sabe como sair, só que as soluções o mundo inteiro mostra para a gente. Aí a gente vai ver e diz, bacana, a Finlândia. Mas a Finlândia, alguém para ser professor na Finlândia faz uma escolha para ser professor, que é uma escolha valorizada, né? Entre nós, as pessoas têm talento, gostam, querem, aptidão, qualquer palavra que a gente use, para a docência, muitos deles têm que fazer uma carreira profissional para depois, na pós-graduação, virar docente. Aí o que acontece? Esses sujeitos vão para a universidade. E aí a universidade fica muito feliz de ter os melhores quadros do país. Aí eu tenho conversado isso muito lá na cátedra, na USP, todo mundo concorda, mas ainda pouco se faz na direção da concordância, né? Aí, para onde é que vão os licenciados de altíssima qualidade em física, química, geografia, história, filosofia, e tudo da USP? Eles estão ou na própria universidade, porque aí prosseguem para fazer mestrados e doutorados e voltam, realimentam a universidade, ou estão no setor privado de ensino. E aí, quem está fazendo a formação dos professores da rede pública? As instituições privadas de ensino superior que fazem isso em massa, sem qualidade, sem compromisso e tal. Aí a gente tem um paradoxo terrível, né? Que é a universidade, além, Juarez, do racismo estrutural, ela tem um elitismo estrutural, porque ela produz o elitismo fora dela, e alimenta o elitismo fora dela. Qual é a proporção eu não sei, vocês estão na Unesp, aí, as licenciaturas disciplinares, que vocês têm, que são maravilhosas, qual é a contribuição que elas estão dando para, digamos, a superação dos impasses educacionais brasileiros? Eu diria que mínimo. É uma hipótese que eu tenho, mas para se verificar, é mínimo no sentido de que não muda a tendência histórica do complexo de educação brasileiro, né? E se não muda essa tendência histórica, contribui para que ela se reproduza. Daí que, por mais intenção que a gente tenha em projetos, os milhares de projetos que o Cláudio estava falando, de extensão transformadora,
A gente pode fazer milhares de projetos de extensão transformadora, mas o mainstream da ação institucional é conservador. E aí se anulam. Na verdade, nem se anulam, porque quando a gente diz assim, uma coisa anula a outra, significa que elas se equiparam. Não, não equiparam, não. Aprofunda, piora. E a cada geração a gente tem uma contribuição que ela é uma contribuição absolutamente reacionária, assim, do ponto de vista de uma conservação de um status quo político existente, né? E aí, só um comentário adicional, porque esse aí até mais pessimista, as universidades públicas brasileiras, claro, décadas de contribuição para a reprodução das elites nacionais, passam recentemente por uma enorme abertura para segmentos sociais que eram excluídos, né? E aí, o que é pessimista nisso? O quanto estamos cooptando as inteligências desses segmentos sociais, fazendo uma espécie de linha de montagem de processamento desses sujeitos para serem, digamos, mais inteligência para a constituição das elites que vão se reproduzir, né? E eu acho que as universidades públicas têm estado, digamos, inertes em relação a esse processo, celebrando, eu acho que está correto, celebra, mas vejam, a declaração desses sujeitos é muito de projetos pessoais, individuais, familiares. A celebração nas formaturas dos negros e negras, pobres e indígenas que tem, é muito nessa direção. Eu sou o primeiro da minha família que ganha um diploma de uma instituição superior. Tudo bem, mas ganha o diploma para um projeto que não é um projeto coletivo, não é um projeto político. Então, essa é a minha nota pessimista nesse aspecto, né? Interessantíssima essa proposta, porque acho que, de certa forma, professor, se fala bastante, e talvez seja esse o foco que o senhor está trazendo, a ideia de projetos pedagógicos que já nascem interdisciplinares. E aí a gente vai pegar um pouco a ideia da universidade nova, né, que traz essa dimensão interessante de pensar uma outra estrutura de cursos, mas também mobilizando os professores para que tenham uma docência que não seja apenas reprodutora de um conhecimento, mas muito mais inserida num outro contexto, né? E aí você traz a ideia das licenciaturas, né? Talvez seja realmente um caminho extremamente significativo. Muito obrigada. Eu acredito e eu fico feliz pela sua fala e muito triste, porque eu concordo com o senhor e, infelizmente, acredito que a Unesp esteja nesse caminho negro, de muito mais de reprodução e de transformação mesmo. E a sua fala vai muito naquilo. A Unesp ou a universidade, qual é o papel dela? Isso volta na primeira fala da sua fala. Qual é a nossa missão enquanto universidade? O que o senhor coloca é uma luta social. Tudo bem. A universidade, no meu ponto de vista, ela tem que ser protagonista. Obrigada. Bom dia a todos. Professor Neumar, primeiro, gostaria de dizer que é uma honra poder estar aqui, né, ouvindo a sua explanação. Toda a tua trajetória aí, né, a sua mente brilhante aí, a gente só tem a agradecer, né, por esse momento. E muitas das perguntas que eu teria, ou muita da dúvida que eu teria, você acabou de responder quando respondeu a Maria Antônia, né? Esse grupo, na realidade, ele é composto também por pessoas brilhantes, né, pessoas brilhantes, cada uma delas na sua área, e a gente tem a satisfação muito grande, né, de conviver com todos. Nesse processo todo, a gente está aprendendo bastante, e o Carbone, ele tem, inclusive, passado alguns materiais muito interessantes para a gente poder ler, e a gente percebe o seguinte: os ingressantes da universidade, aqueles jovens que vão lá, hoje em dia ele sai da universidade, ele já emplaca o mestrado, faz o doutorado, espera a oportunidade para entrar na universidade, para entrar como docente, e é jogado um monte de coisa para ele fazer, e ele não conhece toda essa história.
né? Então, a gente está tendo a oportunidade agora de conhecer um pouco disso, né? E até por conta disso eu falei, poxa vida, eu acho que para entrar na universidade, no concurso de ingresso, no mínimo a pessoa teria que fazer uma prova para saber tudo isso, né? Porque é fundamental que a gente possa saber isso para poder discutir, para ter argumento, entre outros aspectos aí. E nesse aspecto da extensão, né, o que a gente percebe é o seguinte: a extensão parece que tem gente que não pode nem ouvir falar nisso. Não, eu já faço a minha pesquisa, dou minhas aulas, não me aborreça com isso, né? E olha o crime que é cometido, né? Porque a extensão ela é fundamental no processo de visibilidade da universidade, está sendo atacada constantemente por uma elite política que já há muitos anos ela ficava quieta ali, a hora que deu oportunidade para ela voltou e está fazendo os ataques, né? Então, esse processo todo que começou lá, que a USP trabalhou, quer dizer, a nossa universidade também é uma universidade de pesquisa, as universidades federais, na maioria delas, também trabalham muito com pesquisa. Como a gente poderia, né, porque o próprio processo, né, do Fórum Nacional dos Pró-Reitores criou um belo trabalho ali, está muito bem estruturado. Professor, a minha pergunta é como nós poderíamos trabalhar, né, usando até esse próprio processo, né, essa situação que a gente vê esses jovens entrando na universidade, para tentar melhorar o processo e melhorar a nossa visibilidade. Obrigado. Eu vou tentar responder essa questão, até retomando a questão que Marcelo trouxe bem no começo. Por que é que não tem nenhum movimento pela acreditação da pesquisa? Não tem. Ninguém... E é considerado como uma coisa que as pessoas fazem de um modo quase que espontâneo. Então, o aluno tem uma bolsa de iniciação científica, vai buscar, e poucos movimentos para dizer a iniciação científica vale créditos. Poderia e deve valer, né? Em muitos casos. Aparentemente, a hipótese é que a pesquisa ela já é tão valorizada, assim, inclusive mitificada, fetichizada na universidade, que você não precisa agregar nada que seja, digamos, para atrair sujeitos para realizar. Então, você abre um edital para iniciação científica, grupos de pesquisa consolidados e tal, os alunos vêm, mas as atividades de extensão você precisa criar assim, adornos e incentivos, e um deles é a questão de valer crédito, né? Isso aqui na UFBA, por exemplo, na Federal da Bahia, ainda no início do nosso reitorado, tinha um movimento que chamava ACC, Atividades Curriculares em Comunidade. E a ACC como uma espécie de disciplina de ação na comunidade. É claro que tem uma contradição, primeiro por ser disciplina e depois por ser um componente curricular feito fora da universidade, com várias, digamos, dificuldades de inserção. E isso porque os currículos eles são construídos numa lógica que é uma lógica que predomina no Brasil. Infelizmente, eu acho que isso também distingue a universidade brasileira, é que a definição da formação ela não é nem somente pelo conteúdo, mas pelo conteúdo e pela grade que articula o conteúdo. É por isso que os diplomas de graduação no Brasil, os diplomas de graduação no exterior são praticamente impossíveis de serem reconhecidos no Brasil, porque aqui você reconhece ou produz a acreditação da atividade não pelo que a atividade representa, mas se ela está correspondente a uma atividade já prevista no programa. E esse problema existe, inclusive, nas transferências internas.
o aluno vem de uma universidade do Brasil para outra universidade do Brasil, o que ele fez muitas vezes é perdido, o que ele já fez muitas vezes é perdido, porque não tem aquela correspondência exata em carga horária, em conteúdos e tal, de um currículo para outro. O que faz dois movimentos. Um deles é a tendência a regulamentar ou normatizar, inclusive temas que são, quer dizer, regulamentar ou normatizar juridicamente ou legalmente temas que são próprios da autonomia universitária. A formação de um profissional numa universidade, o processo, em tese, importa pouco. O que deve se buscar é a competência, o resultado, é a capacidade de realizar aquilo que se espera desse profissional. Entre nós não verificamos isso. Nós verificamos o processo. E isso, eu acho que produz uma incomunicabilidade muito grande nas estruturas curriculares. Aí, para a pesquisa, na pós-graduação, se faz uma espécie de virada em que a pesquisa se torna algo que se acrescenta, mas na graduação são poucos os currículos de formação que tem aquele espaço vazio que cada aluno traz o que fez e que considera relevante, né? Entre nós, isso ou é numa dimensão muito pequena, inclusive regulamentada, não sei quanto, 10% ou 20%, tal, mas é regulamentado e restrito, né? Na Federal do Sul da Bahia, e na Federal da Bahia primeiro, a gente criou os bacharelados interdisciplinares, que são cursos que têm uma quantidade mínima de componentes curriculares obrigatórios, alguma coisa como menos de 1/3. A maior parte do currículo é aberto de duas maneiras. Um aberto induzido, que são ofertas, e algumas escolhas têm que ser feitas, mas dentro daquelas ofertas, e um aberto absolutamente livre. De modo que, por exemplo, alguém faz um bacharelado interdisciplinar em artes, um bacharelado interdisciplinar em ciências ou em humanidades, os currículos cumpridos por cada aluno, os históricos escolares, melhor dizendo, pode não ter nenhum grau de comparação um com o outro. Isso não tem novidade absolutamente nenhuma. O modelo college é esse modelo, o modelo dos bacharelados da Europa, os bacharelados de Bolonha são também assim. De modo que alguém pode optar por introduzir no currículo, no seu histórico escolar, uma formação que já conduz à profissão. Mas alguém pode ir para a universidade sem ter a pretensão de sair profissional, né? Então, esses modelos são testados. E, no caso das licenciaturas, o teste foi, eu acho, bastante bem sucedido, assim, do ponto de vista formal, pela qualidade dos alunos que terminaram formados nesse sistema, que tem uma capacidade, ou pelo menos uma aptidão, ou nem aptidão, uma habilidade treinada para mais flexibilidade na sua prática docente. E aí, isso enfrenta, viu, Enes, uma dificuldade imensa, que é o reconhecimento disso como um valor. Aí vem por exemplo, eu ficava assustado, às vezes, quando eu levava a discussão para, em especial, ambientes mais dominados pela lógica da pedagogia convencional, né? Aí eu chegava e dizia, olha, a gente está tentando formar um docente que seja capaz de ensinar qualquer coisa no seu grande campo de atividade ou de formação. E aí as pessoas ficavam dizendo, mas isso não é possível. Como é possível alguém que não tenha licenciatura em História ensinar a História do Brasil? Ou como é possível alguém que não tem uma licenciatura em Química ensinar Química? Aí a resposta, que seria uma resposta super simples, né, é dizer, olha, nenhum campo de ciência hoje
está conseguindo fazer sozinho, cumprir sozinho suas demandas, suas pautas, suas agendas. Cada vez mais a produção do conhecimento é uma produção não só interdisciplinar, é transdisciplinar, né? Mas eu acho que ainda essa mensagem não é, digamos, majoritariamente aceita, e quer dizer, a estruturação corporativa dos campos de conhecimento e dos campos de informação ainda predomina. E aí, para completar, e nesse caso vincular a questão que Marcelo trouxe da acreditação, a acreditação termina sendo uma forma de, digamos, de subordinar ou disciplinar aquilo que deveria ser assim, aceito, realizado e mais incentivado. Não é nem assim, tolerar e produzir algum rótulo que você diz assim, não, isso ganha tantos créditos, porque é necessário que a gente tenha espaços na estrutura da formação que eles sejam aceitos justamente por não precisarem disso. É claro que comprovações, verificações, avaliações e acompanhamento são absolutamente necessários, mas não para se ganhar tantos créditos por se realizar tais ou quais atividades em tais ou quais cargas horárias. Até porque o próprio conceito de carga horária é um conceito redutor a uma forma, digamos, mediana de realização de atividades, né? A gente sabe que tem uma diversidade no uso do tempo em relação ao que as pessoas podem fazer. E nesse caso, eu acho que a gente poderia... na verdade, deixa eu até usar uma coisa que pode parecer meio assim, um artifício, mas para a gente praticar na universidade o que a gente, em tese, ensina que deve ser feito. Em vez de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é pior, né? Não faça o que eu digo e faça o que eu faço, que é um pouco o modo como a gente se organiza na universidade. Às vezes, até em certas situações, prescrevendo a inovação, o avanço, mas realizando justamente o oposto daquilo que a gente está prescrevendo, né? Basta ver a nossa imensa limitação, incapacidade no uso das tecnologias na educação universitária. E, ao mesmo tempo, vejam que contradição se dizer, numa aula magistral, vão fazer ou praticar pedagogias ativas, né? E não tem nada mais contraditório e até paradoxal do que isso. Mas é isso, Marcelo. Espero que... Deixa eu só aproveitar, não precisa ser nada demorado, não, mas na experiência lá da universidade, né, do sul da Bahia, e aproveitando a pergunta do Enes também, importante, como que era a questão da avaliação docente, né, porque esse é um problema também nas universidades, em especial na Unesp, porque a extensão, assim, se a gente pegar um professor que é um bom professor universitário, é um bom professor, então ensina bem, faz extensão muito bem, mas na pesquisa ele não consegue avançar muito, ele corre risco, inclusive, de ser rebaixado de regime de trabalho aqui na universidade, porque ele é um subprofessor, ele é um professor de segunda ou terceira, ou até de quinta categoria, né? Como é que era lá na universidade, né? Tinha a avaliação, como que se processava para não estabelecer esse modelo novamente, né, de que a pesquisa é a mais importante, né? Eu posso falar um pouco da intenção. Eu não sei como terminou resultando isso aí, até porque os formatos que as universidades federais têm são formatos muito, eu diria assim, muito primitivos, né, de acompanhamento e avaliação. Especialmente os probatórios que temos são, na verdade, eles terminam seguindo aquele princípio que eu acho que assim, absolutamente indesejável, de se avaliar os sujeitos pelo processo
e pelo preenchimento de requisitos do que pelos resultados, né? Pelos efeitos, pelos impactos, né? Mas aí tem uma série de regras que terminam sendo seguidas pelo fato de que as universidades federais, elas são parte do Estado brasileiro e não são instituições públicas, assim, no sentido de destinadas ao povo, mas elas são estatais. E aí nós somos obrigados a seguir as regras da administração pública, que são regras... bom, primeiro, tem uma referência jurídica da pior qualidade possível, né? E aí nos obriga a situações de submissão a uma suspeição generalizada por definição. Então, é isso que produz, por exemplo, quando eu fiz meu concurso de professor titular, já tem muito tempo já, e vários de vocês certamente passaram essa experiência, a experiência quase do carrinho de mão para levar os documentos comprobatórios, né? Isso é uma coisa que não faz o menor sentido, isso. É como se os currículos fossem, em tese, para se descrer, né? E não documentos com fé atestada pelo sujeito do qual se exige integridade, né? Então, essa lógica que a gente tem de fazer as avaliações pelo atendimento de requisitos burocráticos e não por efeitos, aí, Marcelo, produz essa situação. Então, essa é uma primeira resposta. Agora, eu tenho uma outra resposta a essa questão, que eu até acredito mais, é que a gente não conseguiu realizar a tal da indissociabilidade de um modo mais, eu diria assim, de um modo mais orgânico. O que é que eu quero dizer com isso? É que se uma instituição que tem como uma de suas missões fundamentais a produção de conhecimento, ela pode e deve produzir conhecimento em todos os seus atos, inclusive em atos que são classificados nessa taxonomia que a gente utiliza como extensão, mas tem uma produção de conhecimento original ali, que, como não é classificado como produção de conhecimento, se perde. E às vezes, se perde de um modo até criminoso. Quer dizer, uma mobilização de uma comunidade para resolver um problema ambiental sério, muitas vezes produz um relato que vai ser engavetado em algum lugar, em vez dali ser um produto que a comunidade interessada, a comunidade de escola desinteressada naquele assunto, pudesse compartilhar, né? Aí tem toda essa discussão de pesquisação, pesquisa-intervenção, de pesquisa participativa, toda essa pesquisa operacional. Então, tem uma série de coisas que está se chamando pesquisa alguma coisa, mas nós não temos estratégias de fomentar a realização ou a transformação dos relatos e registros em produtos de circulação acadêmica. Por exemplo, deixa eu pegar só um exemplo aí até da minha própria interface, né? Se tem uma doença nova que aparece, e vocês estão vendo que estou falando da Covid, né? Ela não existia. Final do ano passado, início desse ano, alguns casos começam a aparecer. É de um interesse científico total o descritivo desses primeiros casos, né? O que eu posso dizer é que, do mesmo jeito que ocorre na interface natureza, sociedade, ou da interface biológico e social, uma coisa nova pelo fato de nunca ter ocorrido, a metodologia assim descritiva inicial tem um valor fundamental.
Então, não vale esse argumento de que só é ciência o que é registrado num protocolo experimental. E isso eu acho que vale para toda essa riqueza, essa complexidade imensa, que é as dinâmicas sociais. E a extensão é o lugar onde as dinâmicas sociais são, de alguma forma, abordadas pela universidade. Eu acho que a gente tem uma concepção de metodologia que é estreita demais para permitir valorizar muitas das coisas que estão digamos, relegadas ao capítulo da extensão, mas que são produção de conhecimento tremendamente valioso. E que, muitas vezes, não tem nenhum argumento, digamos, objetivo, lógico, para descartá-las como tal, exceto que não alcançam as redes de difusão compartilhada entre os atores daquelas comunidades respectivas. Não é nem uma questão de forma, é muito mais de consequência, né? E aí eu acho que essa discussão sobre o que é pesquisa na universidade, eu acho que é uma discussão que está absolutamente distorcida e dominada por digamos, uma concepção de ciência que é uma concepção super ultrapassada, mesmo entre os próprios pesquisadores, mesmo entre os produtores de conhecimento que têm algum grau de credibilidade e algum reconhecimento em suas respectivas comunidades, né? Então, a minha segunda resposta é mais complexa que a primeira, mas eu acho que é uma possibilidade muito interessante da gente revisar radicalmente o próprio conceito de extensão. Não sei se vocês estão percebendo que o fundo dessa conversa toda a gente precisa repensar radicalmente o conceito de extensão e extrair dele tudo que não vai corresponder a uma valorização dele como tal, mas sim uma demonstração de que o que a gente chama de extensão são conjuntos de valores que são diferencialmente apropriados na comunidade científica, muito mais por suas relações de rede política, do que pelo que efetivamente, concretamente, constitui aquela prática que a gente chama de extensão. Esse é outro debate que é um debate complexo. Ao reconfigurar o termo extensão, reconfigura junto o ensino e a pesquisa, né? Não tem como não fazer isso, né? Queria agradecer, professor Naumar, todos os colegas aí que participaram do debate. Foi para nós um privilégio, né, contar com a vossa presença aqui, né, com as palavras. Certamente provocou várias questões aqui, eu estou bastante intrigado com várias questões, e agradeço muito por isso, porque quando as questões aparecem, né, é que a discussão foi boa, né, sobre a universidade, né, não as soluções, mas as questões, né, então acho que esse foi um debate interessante, porque suscitou questões, muitas questões. Então, muito obrigado pelas palavras e, né, pelo tempo, né, destinado aí ao grupo para discutir essas questões. Estamos pensando em um projeto de universidade diferente dessa que se colocou até então, como bem destacado, acho que a Unesp tem um papel importante, né, nesse processo, não por ser só de ensino ou ser só de extensão, ela é de pesquisa também, mas ela certamente tem essa capilaridade aí de estar em 24 cidades, isso lhe dá uma dimensão política, né, social, muito maior do que das outras, porque está em todo o estado de São Paulo, praticamente, né? Não, que eu gostaria de contar com a colaboração do professor em outras oportunidades, porque realmente foi... O señor está propondo una revolución en la universidad con la cual concordamos, mas tenemos que enfrentar una élite, a élite que a propia universidad forma para poder reformar a propia universidad, un poco como diría Aristóteles, reformar o barco en alto mar. Mas muitíssimo obrigado e espero poder contar com o senhor novamente, o grupo espera contar com o senhor novamente. Nessa condição de estar próximo a vocês, né, em São Paulo, no próprio IEA, eu queria me colocar à disposição e para a gente avaliar já digamos, algum movimento até institucionalmente
é organizado, né, de aproximação das universidades, porque isso é outra coisa que tem me intrigado muito. Realmente a interação entre as universidades paulistas é muito pequena para o potencial que tem, né? Então, se for possível, a gente Vamos trabalhar isso. não é? Nessa direção. Então, essa primeira disponibilidade que eu me ponho aí à disposição de vocês para a gente fazer alguma coisa em conjunto, né? Nós tínhamos iniciado uma reunião entre o Instituto de Altos Estudos da USP, Instituto de Altos Estudos da Unicamp e meu instituto, que é o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, para justamente discutir o papel da universidade no 2040. Pensar qual é o Brasil que nos espera no 2040 a partir da construção de cenários prospectivos e quais seriam as hipóteses que já teríamos que colocar em prática para atingir o cenário desejado no 2040. Então, vamos a tentar retomar esse caminho. Muito obrigado, professor. Pois é, e a outra disponibilização que eu faço, né, é essa sugestão que apareceu aqui da gente tomar mais conhecimento do experimento que realizamos na Federal do Sul da Bahia. E isso é até mais fácil de ser realizado, porque vai implicar apenas a gente colocar em contato um grupo de 18, que terminou sendo o nosso teto aqui, com mais um grupo de 11, que é o nosso grupo. Isso vai dar umas 30 pessoas, né? E a gente organizar um compartilhamento dessa experiência, não somente em relação ao formal, ao que se propôs e que se alcançou, mas também ao subjetivo dos sujeitos, que foram pessoas que realmente militaram nesse processo. E alguns dos resultados, em especial a experiência dos colégios universitários e das licenciaturas interdisciplinares, eu acho que mereceria a gente ter uma discussão, até pelo fato da Unesp ser uma universidade territorializada, assim, do ponto de vista de cobertura geográfica, e com um projeto de uma socioterritorialização, como o Hector mencionou, e com uma possibilidade muito grande de ser a primeira a ocupar esse mundo virtual, esse ambiente virtual que está se criando e se fomentando nesse momento, né? Tá bem. E no mais, me despedi de vocês, muito bom, gostei da conversa, já conheci alguns que interagiram. Muito obrigada, professor. Obrigada pela parceria. E só uma coisa, obrigada por não lançar a mão. Obrigada.